Já são 2 horas mais 25 minutos agora, 2h25. Vamos falar sobre a chegada do outono e esse alerta para as doenças de vias aéreas. A gente tem que ficar atento com relação a isso e principalmente com relação a essas mudanças climáticas, né? Eu comentei agora há pouco com relação a essas oscilações, né? Trouxe a previsão do tempo, falei sobre esse assunto e isso é muito característico do outono, de fato, né? O outono chegou agora no dia 20, ou seja, no último domingo, e tem essa característica de manhãs quentes, noites frias e o tempo mais seco. O nosso organismo nem sempre se adequa tão rapidamente com relação a essas mudanças climáticas e as vias aéreas, respiratórias são as mais atingidas sempre. A gente vai falar sobre esse assunto, a doutora Gisele está pronta para participar conosco, Neto? Ela que fala conosco do Hospital Vera Cruz, Gisele Figueiredo Ramos, médica clínica e também nutróloga. Boa tarde para você, Gisele. Obrigada, viu, pela sua participação. A gente está sem o áudio da doutora Gisele. Agora sim, Neto? Olá. Agora sim, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Vamos falar um pouco com relação a essas mudanças. Eu até brinquei aqui com a nossa audiência, doutora. Às vezes não são todos os organismos que, de fato, eles lidam bem com essa mudança, né, do outono e de tal uma temperatura de manhã, outra à tarde e outra à noite, né? De que maneira que isso afeta as nossas vias aéreas, nossas vias respiratórias? Essa variação climática, né, pode fazer com que, por exemplo, a nossa defesa mesmo acabe ali não atuando da forma correta e a gente acabe predispondo, né, a várias infecções. Tirando isso, por exemplo, a gente, por estar à noite, numa temperatura mais fria, a gente acaba ficando em locais mais fechados, janelas fechadas, portas fechadas, com uma aglomeração maior. Então, o nosso organismo já está mais suscetível por conta dessa alteração climática que teve. Uma hora está quente, uma hora está frio. Então, o nosso organismo já está sensível e a gente está aí depois predispondo. Vamos supor, se a gente vai para um lugar fechado, aglomerado, e aí vem então as infecções. A gente tem acompanhado, inclusive, esse novo momento da pandemia, que é um período de flexibilização. A gente não tem no estado de São Paulo essa obrigatoriedade do uso de máscaras na maior parte dos locais, mas alguns pontos ainda é exigido, como, por exemplo, o transporte público, que é um local, na maioria das vezes, bem fechado, com muitas pessoas, né, doutora? E também os centros de saúde, tanto hospitais como farmácias. Nesses locais, a senhora também recomenda, não só por conta da Covid-19, mas por conta de resfriados, de gripes de uma maneira geral, né? Que as pessoas continuem utilizando máscara. Em lugares, ambientes fechados, você vai estar suscetível a pegar qualquer infecção, não só o Covid. Qualquer infecção que vai ser transmitida ali por gotículas pelo ar, né? Qualquer infecção viral, então você pode vir a pegar. E não só as virais, vamos supor que, por exemplo, uma pessoa estava contaminada, ela com uma infecção bacteriana mesmo. Aí ela foi, colocou a mão num objeto, você foi e colocou. E aí você leva a mão nos olhos, boca, acaba pegando também. Então, em ambientes aglomerados, com várias pessoas, ambientes fechados, tem uma maior chance mesmo, então, de vir a contrair várias infecções virais aí. Então, por defesa própria, é interessante o uso, sim. Com certeza. E entre as campeãs da estação, quais seriam, então, as principais doenças dessas vias aéreas respiratórias? As campeãs são as gripes, né, e os resfriados. Essas, disparado, ganham aí, né, o topo.
e elas são causadas por vírus, não são causadas aí pelos mesmos vírus, mas a gripe é causada pela influenza e a gente consegue prevenir ela com vacina. Eu percebo que tem muitas pessoas que reclamam, por exemplo, de sinusite, algumas doenças específicas, e tem gente que convive com elas uma vida inteira, né? Mas esse tipo de sintoma se acentua ainda mais nesse período do ano. O que é possível fazer, doutora, para amenizar esses sintomas ou até mesmo para evitar que eles piorem? A sinusite, por exemplo, ela vem depois, normalmente, de uma gripe, de um resfriado, de um quadro alérgico. E então, para evitar que você tenha, né, uma sinusite, então, no geral, seria evitar que tenha algumas dessas infecções, tá? Ou algo alérgico, que nessa época do ano realmente acontecem mais. E caso tenha, vamos supor, venha ter uma sinusite, que é aquela dor na face, tosse, congestão nasal, febre, o importante é procurar um atendimento médico, tratar adequadamente para que não essa sinusite ela é uma sinusite aguda, né? Aí você trata e ela resolve. Mas caso você não realize o tratamento adequado, ela pode se cronificar e aí vir a apresentar uma sinusite crônica. O pessoal tem que se cuidar, né, acima de tudo. E eu estava dando uma olhada aqui com relação aos números. É impressionante o número de pessoas que têm esse tipo de problema. Entre 30% e 40% da população global, por exemplo, sofre com rinite alérgica. E nem sempre todos sabem, né? Algumas pessoas já têm esse diagnóstico fechado, mas outros simplesmente convivem muito com a rinite e não sabem que tem de fato, né? Sim, sim. A rinite já é um processo alérgico, né? Que também nessa época do ano fica de uma forma mais importante pelo tempo seco, a poluição predispõe, né, a esses quadros alérgicos. Algo também que é importante nessa época do ano e predispõe a rinite é o uso de roupas que estão no armário guardadas, lã. Então, acaba tornando essa época do ano algo ali mais importante. E a rinite normalmente vai ter coriza, nariz escorrendo, o nariz entupido, espirros. E é importante tratar também, porque caso não trate, pode, né, vir ali machucar as vias aéreas e predispor a outras doenças, né, como a sinusite. Então, é importante realizar o tratamento adequado. Doutora, chegou uma dúvida aqui da nossa audiência. A Priscila Pires mandou mensagem no nosso WhatsApp. Ela disse o seguinte: com esse clima doido, quente, frio, à noite eu durmo com o ar-condicionado ligado e de manhã eu sinto o meu nariz seco, às vezes até sangra. O que eu posso fazer para melhorar? Lembrando que eu já uso soro direto. É possível melhorar essa situação, doutora? Hidratar bem as vias aéreas, tá? Tomar água adequadamente, mais do que 2 litros de água no dia, no geral, tá? Então, hidratar o nariz, ingerir água, pode usar o umidificador do ar também. Normalmente são essas as dicas. E doutora, a Priscila usou aqui o exemplo de usar soro, por exemplo. Essa é uma dúvida que eu tenho. E já ouvi dizer que em excesso pode ser prejudicial, que a gente acaba ficando dependente disso. O que a senhora pode dizer com relação a isso? Porque a senhora falou da importância da hidratação, para a gente ingerir água também, utilizar soro, mas tem algumas pessoas que usam muito, e eu não sei se isso é legal. Lavar o nariz com soro não é prejudicial, tá? O problema é quando acaba usando medicamentos, tá? Aí o sprayzinho com medicamento, isso sim pode, né, acabar gerando uma dependência. Tem alguns que têm vários efeitos colaterais. Então, sempre que for usar algum medicamento no nariz,
Tem que ver se ele teve uma indicação médica, por quanto tempo que foi orientado, tá? Mas lavar o nariz não tem problema, pode lavar sim. E doutora, a senhora, além de médica clínica, falando pra gente com relação a esses efeitos, é também nutróloga. No caso de gripe, resfriado, aquela questão da vitamina C, da ingestão de frutas, por exemplo, com vitamina C, ou suco de laranja, funciona mesmo ou é receita de vó apenas? Funciona assim, melhora a imunidade, é muito importante, mas é todo um contexto, tá? Então precisa de uma alimentação balanceada, tá? Lógico, se a gente puder priorizar os alimentos ricos em vitamina C, laranja, limão, couve, brócolis, muito importante, ajuda muito. A ingesta então da água, fazer atividade física, uma noite, né, boa de sono, tudo isso, né, ali junto vai ajudar na questão da imunidade. A gente tem que se cuidar, né? Essas mudanças, eu confesso que durante muito tempo, doutor, eu acordei durante a madrugada para trabalhar e eu sempre tinha esse impacto, né? Porque na madrugada sempre tem aquele ventinho mais frio e aí depois ficava o calorão durante o dia. E aí meu organismo sofreu bastante. Tem muita gente que sai cedinho de casa, muitas vezes com bastante roupa e tem que ir se despindo com o decorrer do dia por conta desse tempo maluco, né? Com certeza, é muito difícil para o nosso organismo, né, aguentar essa variação ao longo do dia e a gente tem que ir se adequando. Uma hora coloca, né, mais agasalho mesmo para nos defender nesse momento de frio e depois vamos tirando aí conforme a variação do dia. Doutora Gisele Figueiredo Ramos, médica clínica, nutróloga, conversando conosco nessa tarde. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo, doutora. Obrigada a vocês, foi um prazer. São 2 horas mais